Dale, meus crazy, tudo bem com vocês? Quantas vezes eu já falei aqui nesse canal da importância das experiências que a gente vivencia dentro da nossa história? É isso mesmo, né? Tudo aquilo que você já fez na sua vida, tudo que você já aprendeu, te torna exatamente isso que você é e vai te tornar também uma pessoa melhor no seu futuro. Então hoje eu resolvi trazer aqui para vocês o Léo Faleiro do passado, de exatos 2 anos atrás, falando sobre temas que são muito importantes e que estão aqui constantemente no canal. A querida Fran Guimarães encontrou o meu trabalho dentro das redes sociais e fez esse convite muito especial para fazer aí uma pequena entrevista comigo lá no meu consultório. Então fica por aqui que o vídeo de hoje é uma entrevista que eu dei há 2 anos atrás e nela eu falo sobre depressão, uso de medicamentos, preconceito e também o efeito das redes sociais na vida e na saúde mental das pessoas. Por que você escolheu a área da saúde mental? Então, Franciele, eu escolhi a área da saúde mental porque durante o curso de medicina foi a área com a qual eu tive mais empatia e com a qual eu mais me identifiquei. Eram os pacientes que eu gostava mais de atender, eram os casos que eu achava mais interessantes de serem estudados, vamos dizer assim, o embasamento básico era o que eu mais gostava, a semiologia médica, a clínica médica da psiquiatria era o que mais me interessava. A partir do momento que eu tracei esse rumo, eu tenho sido muito feliz e tenho ficado muito satisfeito, principalmente com o progresso e com a resposta que os pacientes têm me dado. Assim que eu me formei, eu já comecei a trabalhar em hospitais psiquiátricos e instituições manicomiais na minha cidade. E em seguida eu vim para São Paulo para fazer pós-graduação, especialização. Eu estava vendo aqui na internet, são aproximadamente 11 milhões de brasileiros que sofrem com depressão. Eu acredito que tem muitas pessoas que sofrem caladas, né? Porque às vezes por medo ou por vergonha, pela família achar que é frescura, ou por medo de procurar um profissional e falar, médico de doido. Ainda tem muito isso? Existe isso sim, Franciele. Assim, infelizmente, a nossa sociedade ela ainda tem um preconceito muito grande, né, em relação às doenças que estão contidas dentro da área da saúde mental. A pessoa, quando ela vai procurar um psiquiatra, ela sempre chega com esse estigma de médico de louco, ou eu não estou tão desestabilizado ou maluco assim para procurar um psiquiatra, né? E não é muito bem assim que funciona. Hoje em dia a gente vive numa sociedade difícil, com muitas exigências, em que as pessoas têm uma vida cada vez mais veloz, que as pessoas são cobradas cotidianamente, né? Então, assim, os transtornos de ansiedade, de humor, a depressão, eles têm aparecido de forma muito frequente. Infelizmente, as pessoas acabam sofrendo silenciosamente com essas doenças por terem um medo do próprio julgamento e também pelo medo do julgamento alheio em relação a procurar esse tipo de médico. E quais são os sinais e sintomas dessa doença? Os principais sinais e sintomas de depressão são tristeza, mas não é aquela tristeza que você sente quando alguma coisa ruim te acontece. É a tristeza que não tem motivo, é a tristeza que dura muito tempo, é a tristeza que faz com que as pessoas que convivem com você passam a prestar atenção nela, a sentir que você está diferente, que está mais cabisbaixo. Falta de prazer nas atividades que antes você tinha vontade de fazer, que você gostava. Falta de interesse por essas atividades. Falta de energia física. Falta de vontade de viver o dia a dia, o cotidiano. Ou seja, tem que trabalhar, não tem energia ou vontade de trabalhar. Tem que ir para a academia ou fazer um exercício, não consegue ir para a academia, não consegue fazer um exercício físico. Alterações no sono. As pessoas elas respondem de formas diferentes ao mesmo tipo de doença. Na depressão não é diferente. Você pode ter tanto alterações do sono para ficar mais sonolento durante todo o dia. Tem gente que sente muita sonolência, moleza, e também tem pessoas que ficam com problemas para dormir. Às vezes não conseguem começar a dormir, às vezes começam a acordar às 3, às 4 da manhã, ou acordam antes do despertador. Surgiram algumas ideias como ideias com pensamentos e conteúdos de morte, de querer sumir, desaparecer, fugir dos problemas e até, num caso mais extremo, em pensar em se suicidar mesmo.
É uma situação muito difícil de lidar, que exige apoio dos familiares e principalmente compreensão, né, das pessoas que estão ao redor, para poder dar o apoio, o suporte necessário que essa pessoa vai precisar para seguir esse tratamento e sair desse estágio que seja mais crítico. Mas de onde vem essa depressão? Qual que é a origem? Então, a principal origem da depressão que hoje cientificamente a gente estuda é a origem monoaminérgica. Dentro do nosso cérebro, a gente tem 3 principais substâncias, né, que coordenam o nosso humor, o nosso sono, a nossa energia, a nossa vontade de fazer atividade sexual. Essas 3 principais substâncias são a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. Dentro do nosso organismo pode haver um desequilíbrio dessas substâncias e isso começa a fazer uma desregulação nas funções do nosso corpo. Associado a essa parte que é orgânica, que é biológica, que a gente trata com o remédio, ainda tem tudo que pode piorar essa parte orgânica. Então a gente tem a história familiar da pessoa, a personalidade da pessoa, ou seja, é uma pessoa que já naturalmente tem mais dificuldade em resistir às adversidades, tem mais dificuldade em lidar com os problemas, ela naturalmente vai ser mais suscetível a ficar deprimida, né? A história familiar, por exemplo, pessoas que sofrem abusos dentro de casa, pessoas que são criadas em ambientes familiares desestruturados, pessoas que não se sentem apoiadas pelos familiares. A gente também tem componentes relacionados à vida cotidiana da pessoa. Se ela está em um ambiente de trabalho muito tóxico, se ela está sendo constantemente sobrecarregada, estressada, se ela não tem uma qualidade de vida adequada, ela não consegue ter um tempo para si, se dedica a atividades que constantemente exigem muito da mente ou do corpo. Também a ausência de exercícios físicos, né? O exercício físico, a gente fala que hoje é um tratamento muito importante para a depressão e para as doenças mentais. Todo um conjunto que contribui para gerar esse transtorno num determinado período da vida da pessoa. Mas se a pessoa resolve procurar ajuda, ela deve procurar primeiro um psicólogo ou um psiquiatra? Pessoal, não existe regra para isso. Se você, no momento em que você vai procurar o profissional, se sente mais confortável inicialmente em procurar o psicólogo, não há problema nenhum. E se você, no momento, inicialmente, se sente mais confortável em procurar um psiquiatra, também não há problema nenhum. Caso haja necessidade de tomar medicamento, haja necessidade de haver uma avaliação conjunta, geralmente os bons profissionais sabem fazer essa indicação. Então eu vou dar um exemplo. Digamos que você primeiramente vai ao psicólogo. Se você primeiramente vai ao psicólogo, ele conversa com você, te avalia, vê como que você está. Se ele tiver experiência clínica e for um profissional responsável, com condutas adequadas, ele pode te encaminhar ao médico e pode te falar, olha, eu vou continuar te atendendo, a gente vai continuar fazendo acompanhamento, mas eu acho que você também precisa de uma avaliação médica. Talvez você precise tomar medicamento. Geralmente o caminho médico-psicólogo ele é mais assertivo mesmo. O médico ele consegue fazer o diagnóstico, prescrever a medicação e também fazer a indicação da psicoterapia, né? O ideal mesmo é que pessoas que têm qualquer tipo de transtorno psiquiátrico, principalmente depressão, sejam acompanhadas tanto por um médico psiquiatra e por um psicólogo. E esses remédios usados no tratamento, eles viciam? Basicamente, a gente tem 2 tipos de medicação dentro da saúde mental. As medicações tarja vermelha e as medicações tarja preta. As medicações tarja vermelha, elas não viciam. Então, os antidepressivos, alguns medicamentos que também têm a função de trabalhar com a ansiedade, elas são tarja vermelha. Então, esses medicamentos a gente usa, projeta um tempo de tratamento adequado e uma dose adequada para o uso e depois, quando o paciente ficou bem e estável, a gente já tem uma previsão de retirada e desmama esse medicamento sem problemas. Esse tipo de medicamento não vicia o organismo, não escraviza o organismo a ter ele ali dentro. Já as medicações tarja preta, que são aqueles famosos remedinhos para tirar a ansiedade, famosos remedinhos para dormir, são os medicamentos que a gente tem que ter muito cuidado na prescrição. Tem que ser prescrito por um médico e tem que ser reavaliado constantemente por um médico. Esses sim viciam.
um mal grande para a maioria das pessoas que utiliza, e o uso deles a longo prazo pode gerar perda de memória, pode aumentar o risco de Alzheimer em pacientes mais idosos, gera vício, gera síndrome de retirada, da fissura, síndrome de abstinência, é igual uma droga mesmo. Então a gente tem que sempre estar de olho nas medicações tarja preta. Recentemente saiu na revista super interessante uma matéria falando que o Instagram é nocivo à saúde mental. Na sua opinião, as redes sociais são mesmo nocivas à saúde mental? Então, pessoal, eu acho que, como tudo na vida, né, tudo que é utilizado da forma errada ou de forma excessiva pode ser nocivo para a gente. E isso inclui também a rede social. O grande problema dessa era digital e dessa era da rede social, a gente vive sobre o prerrogativo de que a grama do vizinho é mais verde, né? As pessoas, elas sempre estão vendendo felicidade, elas sempre estão vendendo saúde, o corpo bonito, a dieta ideal, a barriga trincada. E principalmente a gente que vive num país latino, mais quente, que tem uma pegada, né, mais sensual, né? Sempre está focado nessa coisa do corpo, da imagem, da estética. E eu acho que nesse sentido, sim, pode gerar prejuízo quando essa focalização em relação ao narcisismo, à inveja, ao que o outro tem e ao que eu não tenho, em relação ao que eu quero ser, né, pode gerar muito prejuízo mesmo. A rede social, ela foi criada com o intuito de aproximar as pessoas, né? De promover contato talvez com pessoas que estão distantes, ou com a gente continuar com contato com pessoas que a gente não convive mais. Mas infelizmente durante esse percurso foi perdido um pouco essa função. E hoje a gente, na verdade, a gente está muito vivenciando e presenciando muito a vida do outro. Então, por exemplo, às vezes você vai tomar um café e você compartilha. Às vezes você vai fazer uma viagem e você compartilha. E se você reparar, isso já está tão permeado dentro da nossa sociedade que às vezes a gente faz coisas, não é nem pelo prazer de fazer, mas pelo prazer de mostrar que se está fazendo. Nem tudo que a gente gosta, nem tudo que é bom pra gente, a gente deva expor tanto, né, dessa forma. Talvez a gente possa vivenciar só de uma forma mais íntima e de uma forma com que as pessoas que estão ao nosso redor realmente, né, fisicamente, possam presenciar e dividir. Dr. Leonardo, muito obrigado pela participação. Tenho certeza que as suas informações vão ajudar muitas pessoas. Obrigado você, Franciele, e realmente eu espero que isso possa ter ajudado vocês que estão assistindo a quebrar um pouco esses paradigmas, esses tabus em relação à saúde mental, né? E essa é a finalidade da gente estar aqui. Curtam, compartilhem e qualquer coisa eu estou à disposição.